E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Nascimento, mais uma vez com você, agora para falar sobre como é que você pode apagar ou modificar comandos no Cisco iOS. Isso aqui é um vídeo mais para quem está começando, né? Se você já tem mais experiência, isso a gente aprende meio que na raça, né? No dia a dia você vai configurando e você vai pegando a manha, ok? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, mesmo que já esteja mais avançado, legal, assista esse vídeo que eu vou te ajudar com certeza, tá? Primeira coisa, sempre lembra que os comandos, eles dependem muito dos modos de configuração que você está. Então, por exemplo, se o comando é um comando que altera uma interface, primeiro você tem que entrar no modo de configuração da interface. Se é de um protocolo de roteamento, primeiro você tem que entrar no modo de configuração do protocolo de roteamento e assim vai, né? Então você tem que lembrar em que modo de configuração você está. Até por isso que várias provas de certificação, né, cobram isso. Até o CCNP, às vezes ele cobra, né, que você saiba certinho que modo de configuração você está, para saber se realmente você conhece a coisa, ok? Depois, os comandos, eles podem ser, eu dei esse nome aqui em português, tá? Eles podem ser substitutivos ou aditivos. Quer dizer o quê? Tem comando que se você entrar com ele duas vezes, ao invés de ele aparecer duas vezes, ele troca o que você digitou por último e fica aquilo que você colocou, né? Por exemplo, o comando IP address dentro das interfaces. Esse comando aqui, ó, se você digitar IP address 192.168.1.255.255.250 e depois você entrar IP address 192.168.1.255.255.255.250, vai ficar o IP 192.168.1.2. Sempre o último que você entrou vai ficar, ok? Então, se o comando é substitutivo, repetiu, ele altera. Então, se você quer modificar, é só repetir o comando com o valor correto, ok? Só fazer isso. Se você der um no, normalmente nesse tipo de comando, quando você dá um no, ele volta para o default, tá? Tá aqui, ó. O no pode apagar ou voltar o comando ao default. Esses comandos substitutivos, normalmente quando você dá um no, ele volta para o default. Por exemplo, a interface, o default dela é não ter IP na interface. Então, quando você coloca um no IP address, pronto, ele fica sem endereço IP na interface. Não é que ele apague o endereço IP da interface, simplesmente ele fica sem IP na interface, porque esse é o padrão, tá? Já nos comandos aditivos, se você colocar um segundo comando, ele vai lá e insere mais um na linha de comando, tá? Por exemplo, ACL. Você colocou access list 1 permite blá blá blá. Access list 1 deny não sei o que. Ele vai colocando os comandos aqui, um embaixo do outro, plá, plá, plá. Tá? Ele não substitui, ele coloca um embaixo do outro. Ó, ACL é um exemplo de comando aditivo. Boot System, isso aqui é um comando que controla como é que o teu roteador, como é que o teu switch vai bootar, como é que ele vai inicializar. O comando de Boot System também ele é aditivo, tá? Ele não troca, ele adiciona mais. Protocolo de roteamento não é nenhum comando aditivo, tá? Se você entrar router OSPF 1, tá? Entrou router OSPF 1, esse processo do OSPF, por exemplo, ele não está criado. Então, quando você entrar com isso aqui, ele cria o processo para você. Se você entrar router OSPF 2, ele cria um outro processo. Router OSPF 3, ele cria um outro processo. Como é que eu apago? No router OSPF 1, no router OSPF 2, no router OSPF 3. Não tem como eu dar um comando no router OSPF e ele apaga todos, tá? Não existe isso. Então, no protocolo de roteamento tem que ir um por um. Principalmente no SPF e no EIGRP, que tem um número aqui, né? No SPF é o Process ID, no EIGRP é o número de sistema autônomo. No RIP já não, né? Se eu digitar router RIP, ele fica lá, router RIP só tem um. Quero apagar o RIP? No router RIP. Aí ele apaga, ele tira isso aqui da configuração, ó. Quando der um no aqui, ele tira da configuração, ele apaga. Se der um show running configuration, ele não aparece mais, ok? Então, normalmente, é assim que funciona, tá? A ACL tem um jeito especial de você alterar. Uma ACL, ela pode ser numerada ou nomeada, e cada vez que você cria um statement, ele cria um númerozinho para você, um índice aqui, né? 10, 15, 20, 25, e você consegue alterar uma linha de comando com esse númerozinho, tá?
Se você quiser apagar a CL inteira, é só dar no access list blá 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 e o número dela. Pum, ele apaga tudo. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática. Então eu vou mostrar na prática algumas coisinhas aí, ok? Então vamos ver lá como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Então beleza, eu peguei aqui meu roteador. Isso aqui é um roteador real, tá? Eu estou acessando ele via SSH. Eu coloquei um comandinho aqui, quem tiver curioso, eu só coloquei aqui a line VTY e falei para ele não me tirar caso dê um timeout. Então quando eu dou esse exec timeout 00, eu posso ficar quanto tempo eu quiser conectado nele, que ele não vai matar, tá? O padrão são 10 minutos. Se você não fizer nada por 10 minutos, ele tira você. Então eu vou mostrar para você um exemplo de comando aqui, ó, que ele é substitutivo. Então, por exemplo, se eu mudar esse exec timeout aqui, ao invés de 00 para 50, que são 5 minutos, ó, vamos mudar aqui, ó, um conft line VTY 0 até 15, e agora eu vou colocar exec timeout 5 minutos, tá? Tá aqui, ó, 5 minutos. Olha o que ele vai fazer para mim. Se eu der aqui um do show run include exec timeout, olha lá, ó, ele mudou para 5.0. Ele não tem mais 00 e 5.0. Ele colocou 5.0 para mim. Ele mudou de sem contar nada, ele mudou para 5 minutos, ok? Ele mudou isso aqui para 5 minutos para mim. Então, não vai ter duas linhas. Tem duas linhas aqui, porque ele separa esse negócio. Deixa eu só dar um do show run, senão você vai pensar que eu sou maluco, né? Se você está começando agora, você pode não entender direito como é que funciona a coisa, né? Ele coloca line VTY 0 até 4, line VTY 5 até 15. Ele separa aqui a configuração, tá? Então esse primeiro 5.0 é da line 0 até 4, esse segundo 5.0 é da line 5 até 15, ok? Eu troquei tudo de uma vez só, tá? Vamos pegar agora aqui um exemplo, vamos supor aqui, ó, show run int s0/0/0. Ah, faltou o do na frente aqui, né? Veja, por exemplo, esse cara aqui, ó, tem um IP que é 172.16.69.1. Eu quero trocar esse endereço IP, tá? Vamos entrar aqui, ó, na interface serial 0/0/0. Eu não preciso dar um no e colocar um endereço novo. Eu posso só trocar o endereço, ó. Vou colocar como 2 aqui, tá? Se eu der um do show run int s0/0/0 para ver essa interface, tá lá, ó, ele trocou. Ele não adicionou o comando, tá? Vamos voltar aqui o valor antigo, né? Isso aqui é uma topologia que eu estou usando e depois eu me ferro aqui. Então tá lá. Vocês viram que isso aqui é um comando substitutivo. Se eu der um no IP address aqui, ele simplesmente tira aquele IP, ó. Vou dar aqui um conft, entrar de novo naquela interface e vou colocar no IP address. Agora, vamos repetir o comando aqui do showrun int s0/0/0. Ó, no IP address está aqui nesse cara, tá? Mas ele não é que ele apaga, né? Ele não apaga o comando, tá lá. Não existe uma interface sem IP, né? Diferente de um protocolo de roteamento que ele pode existir ou não na configuração. Vamos voltar aqui à configuração. Beleza. Vamos ver aqui agora. Vamos dar um exit aqui nesse cara. Deixa eu dar um end aqui. Dar um show run include router. Ó, ele tem o IPv6 router EIGRP1, IPv6 router USPF1, IPv6 router RIP1, e ele tem esse router EIGRP named mode. Isso aqui eu não vou mudar porque é o protocolo de roteamento que faz eu chegar até o laboratório. Mas, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e matar um cara desses, ó. Você vai ver que ele vai sumir da configuração, tá? Aí ele some tudo. Se ele tinha alguma configuração lá dentro, você perdeu, tá? Se eu der um no IPv6 router EIGRP1, olha aqui, ó, ele vai para o pau. Vamos dar um end, repetir aquele comando. Ó, foi para o saco. Então aquele IPv6 router EIGRP1 foi para o saco. Ó, veja, eu tenho IPv6 router USPF1. Se eu colocar um 2 aqui, ó, ele vai criar um outro processo, tá? Mas é um processo diferente daquele 1, não tem nada a ver com 1. Ó, vamos entrar aqui, ó. Olha, ele criou aqui o SPF1, o SPF2, ok? Ah, eu queria apagar tudo. Você vai ter que ir um por um, tá? Não tem um no
IPv6 router OSPF que apague tudo. Ó. Ele vai falar para mim que está incompleto o comando. Então, quando eu estou trabalhando com protocolo de roteamento, eu tenho que ir um por um. Ó. 1 e o 2. Tá? Agora, se a gente vier aqui de novo e dar um show run include router, ó, tem o router OSPF1, não tem nada a ver, porque eu matei os do IPv6, né? E o IPv6 router RIP, que está ali, que eu não mexi nele. Ok? ACL. Quando eu crio uma ACL, se eu colocar aqui, ó, Access List 1 permite, vamos supor, 172.16.00.000.255, tá? E aí eu vou colocando os statements. Aqui, eu vou colocar o 10. Eu vou colocar aqui uns exemplos idiotas aqui só para a gente ver. 30. Opa. Tá? Esse cara, se eu der um show run agora aqui, ó, include access list, só para eu ver isso aqui. Opa. Include access list. Tá lá os comandos que eu dei, entraram um embaixo do outro, ó. Ó, o primeiro comando que eu entrei está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Não tem como eu apagar um deles aqui direto assim, tá? Não dá para apagar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos supor, eu quero apagar só isso aqui. Eu vou dar um no. Vamos voltar aqui. Ó, ele apagou tudo, tá? Não tem como eu fazer isso dessa maneira, apagar uma das linhas, tá? De uma access list que ela é numerada, padrão, tá? Não dá para fazer isso. Eu posso fazer uma gambiarra utilizando uma access list nomeada para alterar aí aquele comando, tá? Para alterar aquele comando, ó. Se eu pegar aqui, ó, e entrar de novo, vou dar um conf t, vou entrar com esses comandos de novo, tá? Se você der um show access list, ele mostra para mim que ele tem aqui, ó, 10, 20, 30, 40, tá? Então, para alterar uma access list desse tipo, eu teria que entrar em conf t, dar um IP access list 1, desculpa, IP access list standard, aí o nome dela, né? 1, tá aqui, ó, IP access list standard 1, que é uma access list padrão esse cara, e pegar, por exemplo, colocar aqui, ó, no 10, tá? Eu vou tirar a linha 10. Agora sim, ó, a linha 10 foi pro pau. A linha 10 sumiu. Ah, eu queria colocar alguma coisa no lugar da linha 10. Beleza, conf t, access list standard 1. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 permite 172.16.00.000.15. Eu queria mudar essa máscara coringa, que eu errei, não era para ser 255 e tinha que ser 15. Agora sim, lá, ó, ele pegou e colocou, a gente conseguiu alterar o primeiro statement. Se eu quiser colocar um statement entre o 10 e o 20, é só colocar um número como 15, por exemplo, tá? Um outro jeito que a gente fazia antigamente, quando o Cisco iOS não deixava fazer isso, era criar a ACL aqui, dar um show run, copiar, colar no Notepad e aí colocar, alterar no Notepad, né? Você apaga, altera no Notepad e cola de novo no roteador. Isso era um jeito de fazer com Access List, tá? Aquele comando que eu falei do boot system, ele é bem parecido com Access List para eu alterar e tal, para eu apagar, né? Posso dar um conf t aqui, ó. Boot system. Aí você tem as opções que você quer colocar aqui, né? Por exemplo, você quer que ele inicialize pela flash, por um servidor FTP, por um servidor TFTP, você pode alterar a maneira que o teu roteador inicializa, ok? Poderia colocar aqui, ó, TFTP, e aí, dois pontos, barra, barra, deixa eu colocar aqui, ó, 172.16.1.1, eu estou mentindo, tá? Ele está aqui o IP desse servidor TFTP. Pronto. Ele pegaria agora, inicializaria primeiro por esse servidor TFTP, ok? E aí eu posso colocar aqui, ó, boot system flash, para ele pegar a segunda opção da flash, ok? Se a gente der um show run agora aqui, ó, ele colocou para mim, ó,
boot system TFTP tal, boot system flash. Primeiro ele vai por aqui, depois ele tenta na flash. Ele vai inicializar, tentar achar o Cisco IOS primeiro do servidor TFTP, depois da flash, ok? Se eu colocar mais um comando, ele vai adicionando, tá? Ele vai adicionando. Se eu der um conft aqui, ó, e colocar boot system, vamos ver uma outra opção aqui que ele tem, FTP, 172.168.16.11, olha lá, ele vai colocando, tá? Ó, se a gente der um show run, ó, ele colocou aqui o FTP. Ele não altera, ele vai adicionando. Agora ele vai tentar primeiro por esse servidor TFTP, depois pela flash, depois por esse FTP, e ele vai fazendo de acordo com o que eu quero, tá? Então se eu entrar com o comando no boot system seco, eu apago tudo, tá? Ó, se eu der um show run agora aqui, ó, foi pro pau. Apaguei tudo esse cara aqui, tá? Veja, esse daqui já deixou a gente fazer isso, que nem é com a Access List, né? Então ele deixou a gente fazer isso. Então dessa maneira, na realidade, ao longo do tempo, quando você vai trabalhando com o Cisco IOS, você vai aprendendo, né? Os comandos que você tem que colocar no na frente, os comandos que você pode digitar e ele vai alterar para você. Com o tempo a gente vai pegando essa manha, ok? Mas lembra, normalmente quando o comando é aditivo, você colocou o no na frente, ele apaga aquela opção, tá? E você pode trocar inserindo o comando de novo. Se você só inserir o comando de novo, ele adiciona mais uma opção. Quando o comando é substitutivo, você não precisa digitar o no na frente, é só repetir o comando com o parâmetro certo, que ele já vai pegar a opção nova, né? Que nem é o comando IP address, ok? Lembra disso que não tem erro. E com o tempo você vai aprendendo quem é substitutivo, quem não é e tal. Isso aí é o tempo e a prática que vai fazendo a gente pegar essa manha. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilha, curta esse vídeo. Se você já é assinante, legal. Se você não é assinante ainda, assina nosso canal, segue nossas redes sociais. E aquela dica que eu dou sempre, né? Se inscreve na nossa lista VIP, que você sempre vai ter a informação na frente dos outros, vai receber sempre tudo que a gente está bolando de novidade, de promoção, vídeos, seja o que for, a gente lança na nossa lista VIP de e-mail, que você consegue se inscrever pelo nosso site ou então pelo nosso blog. É isso aí, muito obrigado e até uma próxima videoaula.